Olá, uma ótima tarde a você. Começa agora mais uma edição do Agricultura BR. Essa é a segunda-feira trazendo para você informações importantes sobre o agronegócio brasileiro. Hoje vamos falar especificamente dos embarques nacionais durante o mês de maio para a soja. Recordes, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, alcançaram 12.350.000 toneladas, de acordo com o documento apresentado nesta última sexta-feira à tarde. Vamos ainda trazer aqui para o produtor rural brasileiro as informações em torno do Plano Agrícola Pecuário 2018-2019, que será lançado na próxima quarta-feira e terá transmissão ao vivo aqui pelo canal do Boi. Tem ainda destaques para a safra brasileira de milho, segunda safra, tem situação já de colheita no estado do Mato Grosso, chegando a 0,75%, e tem também os prejuízos, ou pelo menos uma safra menor no Mato Grosso do Sul, de acordo com os dados estaduais. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Fique conosco, começa agora o Agricultura BR. A Agricultura BR começa trazendo em destaque os números que serão apresentados, ou pelo menos a expectativa deles em relação ao Plano Agrícola Pecuário, que será lançado, já está confirmado, na próxima quarta-feira, a partir das 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Esse Plano Agrícola, ele tinha uma expectativa de ter taxas mais baixas. A discussão era, e de acordo com o que foi indicado pela CNA, taxas de juros que iriam variar entre 4,5% até 8,5%, com uma alta no recurso colocado à disposição na ordem de 4%, que faria chegar a 198, 199 bilhões de reais. A questão é que, para muitos, esse valor não será confirmado. Mas como tem uma média de utilização dos recursos do Plano Safra, que ficam ali na casa de 70%, esse não é o maior problema. E sim a taxa de juros, porque, de acordo com os dados, ela deve cair em 1 ponto percentual. O que quer dizer isso? Que a mínima ficará igual a Selic, em 6,5%, e uma máxima de 10,75%. Mas antes de mostrar essa tela, vou conversar aqui com o meu amigo João Pedro Cuti Dias, consultor de agronegócios do SBA, que vai comentar um pouco desse Plano Safra que será lançado na quarta-feira. Quarta-feira estaremos juntos para falar desse tema aqui, João, e já preparando o produtor rural e também os órgãos de representação, pode decepcionar um pouco, principalmente por conta dessa taxa de juros. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. A grande questão não é a taxa de juros, é uma parte do processo, Quando você vê a agricultura brasileira, que o ano passado cresceu 13%, a agropecuária brasileira, e foi responsável de tirar o Brasil da recessão e dar um crescimento de 1%, hoje o produtor brasileiro está num brete, está preocupado. De um lado você vê as taxas de juros, o câmbio disparou, hoje nós estamos com um câmbio de 3,70, 3,75, 20% mais que estava 30 dias atrás, 40 dias atrás. O que isso impacta? Impacta diretamente no custo de produção. Esse hoje é um dilema para o produtor, a hora que ele assumir compromisso para o plantio da próxima safra. De outro lado, você vê o consumo das famílias brasileiras encolhendo. Você teve nos últimos 4 anos um decréscimo de quase 5% no consumo das famílias. O que isso impacta? Impacta que os preços das carnes, os preços dos produtos voltados ao mercado interno brasileiro caíram. Você olha todas as carnes, praticamente houve uma queda significativa nos preços. A própria inflação, quando você fala a inflação foi abaixo do teto da meta, graças aos alimentos. Os alimentos foram responsáveis por quase 2 pontos na queda da inflação. Agora, a taxa de juro é importante na formação de preço, o produtor vai tomar dinheiro agora, a um câmbio valorizado, o dólar valorizado em relação ao real, e a grande dúvida é como é que vai ser o ano 2019. Nós temos uma eleição em outubro que vai ser um divisor de águas, pode se eleger um populista, alguma coisa qualquer, que crie problemas para a economia, com certeza absoluta. E aí a tomada de decisão nesse momento do produtor está associada a vários fatores.
Uma coisa que poderia melhorar seria uma taxa de juros próximo da taxa de inflação, ou seja, não haver um juro real de 4, 5 pontos, ou tiver um juro real de 1 ponto acima da inflação, ainda o setor absorveria. Agora, você fala de 4,5% a 8,5%. 8,5%. De 6,5%, João. 6,5%, 4,5% é a intenção. Vamos pedir para o pessoal aqui preparar, pode jogar na tela aqui os dados, os números que nós temos. João Pedro, nós temos aqui os números em relação aos dados. Pode colocar, se o pessoal conseguir colocar na tela. Nós estamos tentando aqui verificar, olha só, solicitação do setor agrícola para o PAP 2018-2019 são de 198 bilhões de reais, uma alta de 5%. A proposta da CNA, a taxa de juros para esse plano safra, é de 4% até 8,5%. O governo já tem sinalizado que os valores devem ficar de disposição de recursos no mesmo patamar do último ano, 188 bilhões e 400 milhões de reais, enquanto que as taxas vão cair 1 ponto percentuais, um mínimo de 6,5% e deve ficar com um teto de 10,75%. E aí que vem o fator polêmico, porque fica bem distante dos 4% que a CNA estava indicando para esse plano agrícola pecuário. A CNA trabalha com uma taxa de inflação, começando com uma taxa de juros próxima à taxa de inflação. Agora chegou lá. Vamos lá. Agora, quando você fala em 6,5% e a inflação prevista para esse ano é abaixo de 4%, nós estamos falando em 2,5% de taxa de juro real. E quando fala em 10,75%, nós estamos falando de mais de 6%. Ou seja, isso pesa na formação de preço e num cenário de muita insegurança sobre o futuro e sobre os preços dos produtos agropecuários no próximo ano. Então você vê um quadro que é uma tomada de decisão difícil para o produtor nesse momento, em função de que se o governo for com esses números aí, a questão do juro vai ser um fator que vai impactar muito no custo do produto final. João Pedro, eu já vou adiantando aqui como é que vai ser essa semana. Na quarta-feira, já no lançamento, às 11 horas, nós vamos abrir a programação, talvez uns 10 minutos antes, e para mostrar esse plano agrícola sendo lançado ao vivo, direto de Brasília. Olha o que nós vamos ter. Primeiro, aqui no estúdio, eu, João Pedro, vamos receber também um representante de banco, no caso do Sicredi. Um dia depois, vamos receber em estúdio aqui na Agricultura BR, o superintendente do Banco do Brasil, e hoje ainda eu vou falar com um representante do Santander, que é um outro banco que tem financiado a situação do agronegócio brasileiro. Mas antes que o pessoal adiante os argumentos, é evidente que a 6,5% de taxa de juros, nós temos uma taxa melhor do que aquelas outras, né? Qualquer outra linha de crédito que nós temos no mercado. Ainda assim, ela é muito alta para o setor produtivo brasileiro, João. Por que ela é alta? Porque você tem no Brasil hoje uma série chamada custo Brasil. Quando você pega a infraestrutura brasileira, que nós vamos investir 0,5% do PIB, quando o ideal seria investir o dobro disso, você tira a rentabilidade do produtor. Hoje, mesmo com os preços, vamos pegar o preço do milho que está hoje no Porto, R$ 41, R$ 42. Se você for pagar um frete, que nós estamos pagando hoje, de alguma coisa por volta de R$ 240 a tonelada, vamos pegar Mato Grosso do Sul, que está 1.100, 1.200 quilômetros do Porto, nós estamos falando de um frete de quase 16, 17 reais por saca. Então, isso é o que atrapalha o produtor, é o custo dele de plantar. Quando você pega os fertilizantes, pega defensivos agrícolas, eles respondem por mais de 30%, o defensivo responde por mais de 30% do custo de produção. Com o câmbio a 3,70, impacta muito na formação de preço. Então, a dúvida que tem o produtor é o cenário para frente. O que ele vai assumir dinheiro, vai comprar insumos agora, vai assumir uma taxa de juro que partindo do princípio que for de 6,5% a 10,75%, ele vai pagar uma taxa de juros de R$ 2,5 até 6% ou a mais de juro real. Isso é caro para o produtor nessa situação que nós estamos vivendo nesse momento.
Tá certo, João Pedro. João Pedro volta ao Agricultura BR nesta próxima quarta-feira, já com o lançamento. Vamos começar então, portanto, um pouco mais cedo o nosso programa. João Pedro, vou encerrar essa conversa contigo. Vou quebrar o protocolo do programa aqui. Vou te fazer uma pergunta, que a minha próxima atração aqui é falar de embarques de soja. Tá? Tivemos um embarque de soja para o mês de maio de 12.350.000 toneladas, de acordo com os números oficiais da Secretaria de Comércio Exterior. Esse número ele é tão expressivo que ele é o mais alto, não só embarcado pelo Brasil, mas por um único país para um único mês, no caso maio de 2018, superou aquele que era o melhor mês de embarque, que era maio de 2017. João Pedro, os últimos 9 dias úteis em relação a embarques de soja, teve uma força, uma velocidade muito forte nos portos brasileiros e coincidiu exatamente com o momento de greve dos caminhoneiros. O que aconteceu no porto? Aconteceu que devia ter estoque no porto, porque você teve no mês de maio, você teve praticamente uns 8 a 10 dias que não houve trânsito de mercadoria no Brasil inteiro. Então o estoque que tinha no porto foi exportado. E outra coisa, você vê cada vez mais claro a importância dos portos do chamado Arco Norte. Um porto que ninguém falava há 7, 8 anos atrás, que era Barcarena, no Pará, hoje está chegando a disputar entre os 4 maiores portos de embarque do Brasil. Então você está mudando a logística no Brasil, ou seja, você tem cada vez mais uma presença dos portos do Arco Norte. Santos e Paranaguá continuam, ainda tem um destaque na exportação brasileira, mas proporcionalmente estão diminuindo, perdendo espaço para esses portos. O Brasil bateu o recorde, gerou quase 5 bilhões de dólares as exportações no mês de maio de soja. Ou seja, essa conjuntura de uma recuperação dos preços no mercado internacional, pequena, mas houve, e prêmios muito maiores em função da disponibilidade de soja brasileira, pelo menos até o dia 20, 22 do mês de maio, fez que o Brasil batesse o recorde. Ou seja, isso mostra que o Brasil tem tudo para ser, o ano que vem, o maior produtor e o maior exportador de soja do mundo. Tá certo, João Pedro. João Pedro, obrigado então pela participação. Amanhã você tem palestra aqui no interior do Mato Grosso do Sul. Bom trabalho para você. Eu gostaria até que você falasse rapidamente, fazer o convite para o pessoal que está em Bodoquena, não é isso? Nós vamos estar em Bodoquena amanhã, na semana do Meio Ambiente de Bodoquena, discutindo alternativas de uso de produtos daqui da região do Mato Grosso do Sul, seja pó de basalto, seja fosfato natural, para os produtores, que isso tem um papel muito importante no meio ambiente, já que você vai usar produtos naturais aqui do estado. Vamos estar amanhã lá em Bodoquena. Tá certo, João Pedro. Então até quarta-feira no lançamento do Plano Safra. Deus quiser. Obrigado. Bom, e o assunto agora na Agricultura BR, você já sabe, é soja. Eu adiantei aqui o tema com o João Pedro Couto Dias. Tivemos um mês de maio bastante volumoso no que tange aos embarques da oleaginosa aqui no país. Eu repito essa informação porque ela realmente chama demais atenção. Foram 12.350.000 toneladas de soja embarcadas durante o mês de maio, com uma aceleração um pouco mais expressiva nos 9 últimos dias úteis do último mês. Isso representa um volume maior durante aquele período no qual tivemos os impactos da greve dos caminhoneiros no país. Pode colocar em tela, porque esse maio de 2018, ele deixou para trás e bastante os dados de maio de 2017. Maio de 2017, até então, era a data recorde, portanto, o maior volume de soja embarcado pelas tradings que operam no Brasil até então. E tinha um número aqui para maio de 2017 de 10.950.000 toneladas de soja. Você pode ver aí os últimos 4 meses na cor amarela. A cor amarela representa os meses de abril e maio, tanto de 2017 quanto também de 2018. Por quê? Porque eles são historicamente os maiores volumes de soja embarcado pelo Brasil, agora chegando a um patamar muito mais alto, o que mostra que o país pode chegar a uma condição muito mais expressiva em torno daquilo que está sendo exportado com a oleaginosa. E não é só isso, porque com a situação atual no cenário
global para a soja, com os negócios no mercado futuro, pode voltar para o estúdio aqui, no mercado futuro da soja, nós tivemos também uma situação de valor de tonelada mais elevado. Esse valor mais alto para a tonelada da soja, que chegou a $404,60, valor bem mais expressivo do que aquele que nós tínhamos no último ano, trouxe também um faturamento bem elevado. Pode colocar aí na tela que as trades chegaram a um faturamento histórico em relação à soja. Nós destacamos aqui, antes de mostrar aqui o que acontece com o faturamento, embarques totais de janeiro até maio. Portanto, de janeiro até maio, o Brasil já embarcou 35.850.000 toneladas, sem os embarques gerais, e trouxe apenas neste mês de maio também um recorde para o faturamento com soja no país. O faturamento com soja no país teve uma situação de quase 5 bilhões de dólares em faturamento. Pode mudar o gráfico, por favor. Faturamento com a soja chegando a 4 bilhões 990 milhões de dólares. Contra abril deste ano, que chegou a 4 milhões 110 mil toneladas. Abril de 2017 também, um volume recorde com 3 bilhões 940 milhões de dólares. E maio de 2017, até então, o recorde com 4 bilhões e 60 milhões de dólares. Esses são os dados para faturamento com as exportações brasileiras de soja. Portanto, nós temos aqui uma situação tanto de embarques bem mais volumosos, 12 milhões 350 mil toneladas embarcadas, e um faturamento recorde para as tradings com 4 bilhões 990 milhões de dólares. E nesta última sexta-feira, a FCA Stone divulgou novos dados para a sua estimativa com a temporada da soja 2017-2018 no Brasil e trouxe números mais elevados. Esses números agora ultrapassam a marca de 117 milhões de toneladas e coloca a safra brasileira muito próxima à safra norte-americana. Para algumas consultorias, outras, não é FCA Stone, a safra 17-18 do Brasil foi maior que a norte-americana. Mas vamos ver como é que ficou então os números da FCA Stone para a soja. Você tem na tela agora os dados em relação à produção. Em junho agora, divulgado nessa 1º de junho, 117 milhões 140 mil toneladas da oleaginosa, contra 116 milhões 960 mil toneladas. O que aconteceu que teve essa reforma em relação à produção final da soja da temporada 17-18? É que a FCA Stone, de acordo com a Ana Luísa Lodge, ela trouxe uma produtividade mais forte em relação... Pode voltar para o estúdio, pessoal, aqui. Trouxe uma produtividade mais alta em relação a essa temporada, ficando muito próximo ao recorde da temporada 16-17, quando encontrou-se 56 sacas por hectare. Ficou em 55,83 sacas. Você pode ouvir agora na tela como é que ficou essa produtividade para a soja aqui no país. Você tem aqui uma produtividade ficando realmente bem mais elevada para a soja, trazendo aqui muito próxima ao recorde da temporada passada. Em relação à demanda para o soja, aquele quadro, né, de oferta e demanda, se a produção vai chegar a 117 milhões 140 mil toneladas, tem também uma situação de demanda bem elevada. Essa situação de demanda alcança uma exportação de 70 milhões de toneladas, é o que nós mostramos no próximo quadro, também com a demanda total. Demanda total por soja no Brasil fica mais elevada na temporada 2017-2018. Você tem aí uma temporada com 70 milhões de toneladas de exportação, estou falando da temporada 17-18, com estoques ficando numa situação bem interessante. Talvez esse dado do estoque aí, ele seja o mais importante para o mercado de soja, caso a FCA Stone esteja correta. Veja só, amigos, vocês que nos acompanham em todo o Brasil. 1 milhão e 40 mil toneladas de soja.
é muito baixo o volume de oleaginosa estocada. O que representa isso? Representa 7 ou 8 dias garantidos de consumo no país. Isso mexe com o mercado. Mesmo entrando numa segunda safra recorde, FCA Stone mostra um número na qual você tem uma situação de estoques bem baixo no Brasil. Esmagamento de soja vai ficar 45 milhões e 900 mil toneladas para uma demanda geral no país de 48 milhões de toneladas, de acordo com a FCA Stone. O assunto agora são as exportações privadas dos Estados Unidos, porque os exportadores privados informaram ao Departamento de Agricultura norte-americano na manhã desta segunda-feira novas vendas avulsas, agora com destino ao México. E é o que você acompanha na tela comigo. Vamos saber como é que ficaram esses dados. Foram confirmados na manhã de hoje. Esses dados trouxeram um volume de soja vendida na casa de 114 mil toneladas de soja, um número interessante, uma vez que não está tendo muitas vendas avulsas, ainda mais com as situações criadas pelo presidente Donald Trump, que, como a gente sabe, tem agora uma expectativa dos próximos 2 dias ter uma nova definição em relação à China, já que os Estados Unidos, inclusive, informaram ao premier da China, o Xi Jinping, que deve mesmo impor 50 bilhões de tarifação para as exportações da China, ou as compras de produtos chineses para os Estados Unidos. Você já tem comigo aí na tela os dados em relação à soja na Bolsa de Chicago. Soja na Bolsa de Chicago, você tem aqui os valores para julho, 10 dólares 7 centes por bushel, com uma queda de 14 centes por posição. Agosto, 10 dólares 12 centes por bushel. Setembro, vai ficando em 10 dólares 17 centes por bushel, ali tem um erro de digitação, é 10 dólares 17. E janeiro de 2019, 10 dólares 25 centes por bushel. Assim vem os dados, os números em relação à soja em Chicago. Portanto, soja em Chicago vai derretendo. Essa situação era esperada por conta dessa nova posição dos Estados Unidos em torno daquilo que acontece com os norte-americanos. Vamos saber se nós temos dólar aqui. O pessoal da nossa produção pode confirmar. Se tem dólar, vamos ver a moeda norte-americana. Eu lembro que a pesquisa Focus, ela é realizada pelo Banco Central Brasileiro e divulgada toda segunda-feira. E a pesquisa Focus dessa semana, ela acabou refletindo parte dos problemas que teve com relação à greve dos caminhoneiros. O que aconteceu? Trouxe uma redução em torno daquilo que era produzido para o PIB nacional. O PIB nacional tem um recuo, ele acaba caindo, vindo agora para 2,18%. Na semana anterior era 2,37%, é a quinta redução seguida para o PIB. Para o próximo ano permanece a estimativa em 3%. Já o índice de preço ao consumidor amplo, que é como mensura a inflação no Brasil, fica em 3,65%, ligeiro aumento. Dólar comercial ficou em R$ 3,50, tanto para 2018 quanto para 2019, enquanto que a taxa Selic para 2018 estimada em 6,5%, enquanto que a taxa Selic de 2019, pelo menos de acordo com o Banco Central, através dessa pesquisa Focus, fica na casa de 9%. Daqui a pouco nós trazemos para você como é que vem o dólar comercial sendo negociado nesta segunda-feira. Hoje mais cedo recuava um pouco, daqui a pouco nós mostramos a moeda norte-americana, porque agora nós vamos para o intervalo comercial e eu vou para o intervalo já convidando você a participar do programa. Você participa do programa através do nosso WhatsApp, o número é 67996562266.
Agricultura BR de volta, vem muita novidade por aqui pelo Canal do Boi, pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio, então você fique atento à nossa programação. Lembrando que quarta-feira tem lançamento do Plano Agrícola Pecuário. Mas não é só isso, sabe por quê? Porque o Canal do Boi está presente nos principais eventos da agropecuária nacional e claro que o norte de Minas não fica longe disso. Claro que Minas está inserido e o norte de Minas, através de Janaúba, está presente todos os anos aqui no nosso Canal do Boi. E é para lá que nós vamos agora, vamos conversar com Daniel de Paula, praticamente um cidadão de Janaúba. Ele que está aqui comigo, deve estar calor por lá. Daniel, hoje a temperatura caiu pior ainda aqui em Campo Grande, mas é normal para essa época do ano. Eu sei que Janaúba tem o calor aí da região mesmo, o calor humano e também dessa pecuária que é muito bem trabalhada. Boa tarde, Daniel, seja bem-vindo. Boa tarde Fabiano e a todos os que acompanham o Agricultura BR, cidadão gorutubano, o Gorutuba, que é o rio que passa aqui na cidade e abastece essa região com a água que o outro carro-chefe da economia local, que é a fruticultura, precisa para poder se manter com a força e a credibilidade e a magnitude que tem a produção, seja de banana, que é o carro-chefe, da manga, que é a segunda força aqui em frutas, seja da uva, do maracujá, entendeu? Do mamão, de todas as outras culturas que são desenvolvidas aqui e que chegam a outras partes do mundo, claro, além de muitas partes do Brasil. E exatamente em função disso que você falou, o calor, né? Que aliás, atenção, porque este ano eu passei frio aqui em Janaúba. Passei frio, acordando de madrugada aqui às vezes para poder dar uma corridinha, uma caminhadinha, e estou saindo agasalhado, porque realmente está ventando frio. Aliás, o vento aqui é comum nessa época do ano, mas desse ano não está tanto vento, mas está frio. A temperatura está menor do que... Janaúba está mudado em alguns aspectos. O que não muda é a força de trabalho desse povo aqui. Seja na pecuária, que a gente já abordou bastante aqui, e nós temos leilões que estão provando isso, com liquidez absoluta e valorização, mas na fruta. Você estava falando agora há pouco dos efeitos, né, da greve dos caminhoneiros. Imagino que isso não causa na fruta, mas mesmo assim, eu passei o final de semana, inclusive, comprovando isso, visitando propriedades que estavam embarcando mamão, uva, para que eles pudessem se garantir na entrega desses produtos que estão sendo muito aguardados em função de toda a qualidade. Eu estou aqui com dois especialistas em frutas aqui da região, o Jânio, meu amigo já há mais de 10 anos aqui na cidade. Você falou de calor humano, aqui é muito difícil de não encontrar um amigo, né? É muito difícil não fazer amizade. O Jânio é produtor de uvas aqui, é diretor do Sindicato Rural de Janaúba, que é quem promove a exposição, e esse ano completa 50 anos. E ontem eu estive lá vendo em loco a colheita da uva dele irrigada, e estou também com o Moacir Oliveira, que representa aqui a manga, vamos dizer, né? É um mangicultor, consultor em mangicultura e produtor também de manga, com a manga clara, e é um cara que tem números de todo esse processo de produção de frutas aqui no norte de Minas, através da Abanorte, que é a associação que coordena os produtores de frutas aqui da região, e é impressionante que durante todos os anos que eu venho aqui, mas isso já é histórico, Moacir, produzir fruta numa terra onde não chove é muito difícil, até porque a água que ficou para abastecer a população acabou sendo racionada até para essa produção de frutas, a irrigação que vocês têm. Mesmo assim, a qualidade é uma coisa espetacular, é impressionante. Moacir, o que é isso? Vem do céu isso? Vem desse sol maravilhoso? Do que vem essa competitividade toda, Moacir? Bom dia, prazer em tê-lo aqui. Bom dia, Daniel, bom dia, telespectadores aí do canal do Boi. É uma alegria para a gente estar aqui, poder falar, divulgar a nossa região. Na verdade é o seguinte, a nossa característica é semiárido, e todo semiárido ele é pautado por um calor um tanto mais excessivo. E as frutas tropicais, com certeza, vai bem aqui nessa região, o cultivo vai bem, dá certo e não tem sido diferente. Hoje nós somos um polo de produção no Brasil, dentre os quais produz fruticultura tropical. Talvez aí já falando da questão da manga, indo já para o segundo ou terceiro polo maior de produção de fruta, dessa fruta no Brasil, perdendo aí um pouco atrás do Vale do São Francisco, Petrolina e Juazeiro, mas não deixando a desejar com aquilo que nós aprendemos a fazer, que é regularidade de produção.
Então, na verdade, a nossa maior característica, que além da nossa qualidade, a qualidade, o sabor da nossa fruta, nós temos uma característica, apesar de todas as intempéries que nós tivemos nos últimos anos, manter uma regularidade de oferta de fruta no mercado. O legal que você falou, porque eu falei da greve, ela não é uma intempérie, mas é um gargalo que vocês tiveram que enfrentar agora. Aliás, estamos tendo que enfrentar. Eu estive no campo, por exemplo, de mamão com o Jânio esses dias, e tem muito mamão amadurecendo que não tem jeito, porque a fruta é perene e ela acaba estragando mesmo, não tem como. O prejuízo foi muito grande. Com certeza, aí, os números não são oficiais, mas se fala em torno de 500, 600 caminhões de frutas que se perdeu, que amadureceu e que não foi vendido nessa região. Então, isso representa um valor monetário muito alto. Com certeza, os produtores amargaram esse prejuízo aí, fruto dessa greve de caminhoneiros. O bom é que eu tive com o Jânio, inclusive, a gente conversando com as pessoas ali, até nesse ponto o povo daqui sabe lidar com esses problemas. Por exemplo, as frutas que não vão perder coisa nenhuma, vai doar para as instituições, está tudo espalhado por aí, né? Antes da gente falar da uva especificamente e voltar para a manga, Jânio, é interessante como a inteligência do homem do campo se mistura com a sua força de trabalho, né? E não tem dificuldade que pare isso, né? A prova disso é o volume e a qualidade do que vocês produzem aqui, seja qualquer espécie de fruta que a gente tenha nas fruteiras aí, aqui de Minas e do Brasil todo, né, Jânio? Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, telespectadores. É uma região interessante, né? Quando existe aquela união de forças, as coisas acontecem nos momentos bons, nos momentos felizes e nos momentos, assim, ingratos, como a gente está vivenciando no momento. Mas com a união das forças, as coisas chegam lá. Com certeza. Eu fui testemunha disso, caminhões lotados saindo ontem, anteontem, sábado à noite. A manga, estive num campo com ele, aliás, 3 ou 4 anos atrás eu conheci a manga daqui, Moacir, que estava protegida no protetor solar mesmo. Eu fui num campo de manga aqui do nosso Bionicão, o Harrison Antunes Canguçu, que é produtor de manga Palmer aqui. Para que serve? A gente inclusive tem imagens disso, porque as árvores elas todas carregadas, abarrotadas de manga, com protetor solar. Tem também algum risco isso? Como é que é essa produção? Sim, na verdade, Daniel, é uma tecnologia desenvolvida em que o intuito é proteger o fruto de queima de sol, né? Na verdade, o sol é importante, né? O sol é importante, mas dependendo da exposição, da orientação de plantio, você tem um lado da planta com maior exposição ao sol, por exemplo, o sol do poente, o sol da tarde. Isso acaba promovendo queima por insolação. Então a gente usa assim um caulim, que é uma forma de proteção solar dos frutos expostos ao sol do poente. Isso é uma das tecnologias que a gente utiliza nessa região. E qual que é a produtividade? A gente andando pelos campos de manga, a gente viu muitas árvores até com uma estatura pequena. O que significa? São jovens ou elas são podadas? Como é que é isso? Então, na verdade, é o seguinte, hoje a cada ano que se passou, nós estamos aprimorando em tecnologia. Precocidade de produção, adensamento. Hoje nós temos áreas aí com 1.200 plantas por hectare, o que no passado era 200, 100 plantas por hectare. Então, com essas plantas menores, com poda, com trato mecanizado, já é realidade dessa região, nós temos hoje produzindo fruta já em mangueiras com 2 anos de implantação. Então, isso é um avanço, dentre outras tecnologias de regulador vegetal, o que permite a produção nosso o ano inteiro. E essas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas ao longo de todo esse período. Temos um parceiro forte na região, além da Banorte, que faz toda a governança do processo. A Universidade Estadual Unimontes é parceira no desenvolvimento de muitas tecnologias e tem estado no campo conosco a partir daquilo que a gente leva sob demanda. Então, hoje é característica nossa, produzir o ano inteiro, precocidade na época de produção, adensamento e regularidade de produção de oferta de fruta no mercado durante todo o ano. Eu sou testemunha que a Unimontes, além de desenvolver essas tecnologias, difunde com muita propriedade. Aqui de sábado à noite estava tendo palestra aqui, muitos acadêmicos e técnicos participando, mesmo quem manja muito igual vocês assim, tem que... E aí tudo isso irrigado. Queria falar com o nosso moço de Azambuja. Esse cara veio de Santa Catarina faz 25 anos. Apesar de a nossa CUTS não ser tão lá gorutubana, nós já não sentimos. Eu estou há menos tempo vindo para cá, não vivo aqui, mas já somos gorutubanos. Só que as raízes deles, italianas, estão fincadas lá em Azambuja, que é um distrito de Pedras Grandes, lá no sul de Santa Catarina. Foi a primeira colonização italiana do Brasil. Então tem muita Itália, sul de Santa Catarina, primeira colonização de italianos. Já tem um monte de gente lá. E eu vou conhecer essa terra logo logo, fica ali entre Tubarão e Criciúma. Logo logo nós vamos passar uma temporada lá para comer fruta também, que vai daqui para lá. A uva que nós vimos ontem lá na sua propriedade, Uvas Felipe, que tem várias cultivares diferentes, todas elas com muito capricho.
O desafio é maior de produzir uma fruta como a uva num semiárido como esse que o Moacir citou aqui, Jânio? Sem dúvida, é bem maior do que o do sul. Mas isso, Daniel, na verdade vem... A cultura da uva, ela tem algo interessante, ela tem uma história muito abrangente, muito bonita, e ela tem uma tradição, é algo que passa muito de pai para filho, né? No caso da nossa família, a família Felipe, não foi diferente. Nosso bisavô veio do norte da Itália, da região de Toscana, com sonho de plantar uva no Brasil. Nosso vô, no sul de Santa Catarina, nosso vô plantou uva também. Nossos pais, meu pai e meus tios construíram uma vinícola e nós, a minha geração, eu e meus irmãos, tínhamos um sonho de ir para o Nordeste plantar uva, né? Isso é tradição, né? E nós estamos aqui, decidimos por essa região, porque, por vários motivos. A localização, né? Ela se posiciona bem próximo a grandes centros consumidores aqui no Brasil e as condições climáticas muito interessantes, né? Que tem um resultado, fotoperíodo, umidade relativa, que se tem um resultado, um fruto, né, Moacir, com um padrão muito interessante, com uma coloração bem definida, com um brix muito interessante. E isso tudo nos trouxe aqui, estamos realizando nossos sonhos verdadeiramente. E o de quem consome também, porque eu comi uva uma barbaridade ontem de manhã, enquanto fofocávamos lá com a dona Cléa, né? Sim. Lá na estância, porque ali é um jardim, né, moço? O pessoal falou, eu não acreditei muito, mas eu fui lá conferir, e é um jardim que ele tem ali, as vinhas todas ali, mas o desafio é muito grande. Agora, com a irrigação, você consegue essa qualidade para mandar quantas frutas, porque não é muito comum, né? A uva talvez tenha menor volume de produção aqui, mas o que sai daqui tem uma produtividade muito boa. O que você fala sobre isso? Porque você daqui manda para outros estados também. Sim, a gente direciona mais o nosso produto para Belo Horizonte, São Paulo, um pouco para Rio de Janeiro também, né? Mas uma maior quantidade, sim, do que a gente produz aqui, a gente direciona para o mercado de Belo Horizonte. É um desafio, obviamente, a gente tem que colocar no mercado um fruto com um padrão, um bom padrão, né? São mercados que exigem, né, isso. E nós, graças a Deus, a gente é competitivo a nível de mercado, sim, com a nossa uva. E aqui ontem eu vi os pés de Benetá, que você está vendo imagens aí, que são da captação de água, né, nos canais aqui que são abastecidos pelo Gurutuba, né, pela barragem aqui do Bico da Pedra também, e que isso é o que alimenta a fruticultura aqui da região. Você está vendo aí um campo de maracujá, por exemplo, também irrigado. E tudo isso é de uma tecnologia que acaba ficando, claro, você tem que ter um monitoramento máximo de tempo possível, mas acaba ficando simples de você fazer e de conseguir conquistar um fruto com bastante competitividade, né? Olha aí a uva do Jânio aí, irrigada, que é uma condição sine qua non, quer dizer, se não tiver, não sai o que você precisa. E quando sai variedade, por exemplo, com a Benetaca. Queria que você contasse um pouquinho dessa história, porque eu conheci ontem, viu, Moacir, a Benetaca, a história verdadeira dela. A junção do nome Benedito com Tanaka é uma coisa interessante. Eu não conhecia. Quem conhece a uva Itália sabe que é a mesma coisa, só que vermelha, né? Nós cultivamos várias variedades de uva aqui, né? Mas o nosso carro-chefe, realmente, em termos de uva, é a Benetaca, né? Depois segue Niágara e estamos experimentando várias cultivares sem semente também. Mas a Benetaca é algo interessante. O mercado ele absorve bastante a Benetaca. Ela é originária, na verdade, do norte do Paraná, no interior de Maringá, né? E, na verdade, a origem dela ela é mutação da uva Itália. Um produto muito interessante, muito procurado hoje no mercado interno brasileiro. E é uma delícia, tem um sabor, uma consistência e dura bastante até chegar no mercado, por isso não é que tem pressa, mas claro que a greve pode prejudicar a habilidade maior para chegar no consumidor? Ô Daniel, o nosso mercado, a gente veio para... O objetivo nosso é o mercado interno, até porque nós não temos para uva aqui logística, nós não temos infraestrutura ainda para isso, para exportação. Mas o mercado interno, com o direcionamento para o mercado interno, por exemplo, o fruto sai daqui hoje, final da tarde, manhã bem cedo já está no mercado em Belo Horizonte, então chega lá um fruto bem fresco, né? Bem novo, isso é muito interessante para o mercado em si.
Falou o moço de Janaúba, né? O cara que saiu da Zambuja. É a terceira geração de produtor de uva, né? Tá aqui em Janaúba, mas tá indo pra quarta já, que eu tô sabendo que já tem gente aí já assumindo o negócio da família. Sucessão familiar, que é uma coisa tão bonita de ver e tá meio difícil de a gente encontrar aqui no Brasil. Você também já deve estar começando a ficar com orgulho disso, mas a manga ela tem uma durabilidade maior, até porque a manga daqui de Janaúba vai para outras partes do mundo, né? Sim, na verdade hoje a variedade que lidera aqui em termos de plantio é a palma, ela tem uma vida de pós-colheita de 10, 12 dias. Tá? Isso numa condição de conservação ideal e até para manutenção das características da qualidade. Mas o volume de produção hoje é em torno de 700 toneladas por semana, o que se colhe na região. 20% disso destina à Europa, é feito via aéreo. E as 700 toneladas, ela com destino a São Paulo, principalmente, é o nosso maior mercado consumidor hoje, e destacando também os outros mercados, São Paulo, o sul do Brasil, né, Belo Horizonte também, mas é uma vida em torno de 10, 12 dias, uma vida de prateleira, tá? Mas é uma fruta que tem sido atendido também em Europa, mas via aéreo. O dia que você for lá para Venezia, passear de gôndola, o dia que você for a Paris, né? Tomar um café em Montmartre, você provavelmente vai num hotel receber um prato de frutas e uma manga cortada que pode ter saído daqui de Janaúba, como eu ontem fiquei torcendo para cair do pé uma lá para poder falar, não, essa daí eu não vou tirar da produção não, essa aí caiu é minha. Perdido não é achado, achado não é perdido. Moacir, obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho de vocês aí. A gente vai estar hoje, inclusive tem um coquetel que a Abanorte vai oferecer lá no seu stand. Nós vamos acompanhar esse encontro das pessoas lá na Abanorte e amanhã a gente vai trazer aqui no Agricultura BR mais detalhes sobre o geral das frutas. Vamos falar de maracujá, vamos falar de tangerina, vamos falar de outras cultivares, mamão, que é muito forte aqui também, não é verdade? E a banana, que é o carro-chefe, para a gente mostrar um pouquinho mais do que é a magnitude da fruticultura aqui do norte de Minas. Então, vou agradecer novamente ao Moacir e ao meu amigo Jânio, que vai me apresentar logo o litoral de Santa Catarina, e eu tô louco para conhecer aquela região que é onde estão os patrícios, na verdade, no caso do português, mas os conterrâneos, tutti buona gente. Primeira colonização da Itália foi feita lá, em Azambuja, que é um distrito de Pedras Grandes. Tô doidinho para conhecer, vou levar meu amigo Cláudio, nome mesmo, tá bom? Toca daí, Fabiano, amanhã a gente se fala mais uma vez aqui no Agricultura BR, vamos falar de frutas de Janaúba e do norte de Minas, combinado? Combinado, Daniel. Manda um grande abraço ao Moacir, ao Jânio também. Trabalho impecável em Janaúba, mostrando um pouco da produção também e como que eles trabalham numa região que é importante lembrar. Janaúba, Minas Gerais, norte de Minas, não tem uma precipitação chuvosa como em outras regiões produtoras de frutas, mas mostra que Janaúba e também parte de um cinturão de produção lá na região, já subindo um pouco mais, na região Nordeste, tem resultados muito positivos na fruticultura. E olha, por falar em fruticultura, porque está diretamente ligado, vou falar sobre as exportações brasileiras de suco de laranja. E quando consideramos os embarques, tanto de suco congelado quanto de suco natural, olha só, tivemos uma alta no mês de maio de 30% frente ao mesmo período do último ano. Esse é o destaque de agora do Agricultura BR. Você acompanha na tela comigo os números da Secretaria de Comércio Exterior que trouxeram dados em torno desses embarques. Veja que maio de 2018 atinge 212.600 toneladas de suco de laranja embarcado. Um mês antes, em abril, foram 195.500 toneladas. Agora veja você a diferença em torno de maio de 2017. Foram 163.700 toneladas embarcadas, alta de 30%. Frente ao que acontecia em maio do ano passado e de 8,7% no volume quando comparado a abril deste ano. Os números agora que nós vamos mostrar agora são em relação à indústria de suco de laranja que realizou esses embarques. Então está na tela, maio de 2018 teve resultados realmente bastante expressivos em torno do produto. Você vê aqui um faturamento chegando a 209.800 mil dólares em relação a maio de 2018 contra 167.200 mil dólares de abril deste ano e 175.700 mil dólares
menores de maio do último ano. Esses números que nós estamos destacando nessa edição de Agricultura BR chamam bastante atenção. Veja só, soja atinge o maior volume da história para um único mês. É isso mesmo, foram 12.350.000 toneladas. Temos também esse número bastante expressivo em relação a suco de laranja embarcado pelo país por uma questão externa, principalmente por conta dos norte-americanos. Então, maio de 2018 com um número bastante acelerado nesses embarques. E ainda hoje eu vou destacar o que aconteceu com o café, porque café, ao contrário de suco de laranja e de soja, teve queda. Os produtores de laranja de São Paulo agora vêm recebendo poucas chuvas durante os últimos períodos. Mas esse cenário é mais otimista, isso porque agora que os produtores estão em fase de colheita, essas chuvas mais escassas acabam colaborando para o andamento das atividades no campo. E essas chuvas mais escassas também diminuem as condições hídricas do solo. No interior paulista, a umidade fica em torno de 20% até 30%. Nos próximos dias, tem previsão de chuva em grande parte do estado de São Paulo. Isso acontece e é consequência da passagem de uma frente fria pela costa da região sudeste, que ajuda a espalhar instabilidades por grande parte do estado paulista. Só que a chuva não deve vir de forma tão intensa, então os acumulados são baixos e não passam de 15 milímetros no norte do estado de São Paulo e também na faixa leste até o dia 9 de junho. A partir do dia 10, a chuva já começa a perder intensidade, tanto que nas áreas mais ao norte do estado paulista já não tem mais risco para pancadas de chuva, o tempo firme volta a predominar. Onde pode ainda seguir chovendo é nas áreas mais ao sul do estado, só que as chuvas perdem cada vez mais intensidade, o acumulado agora é baixo e não passa de 5 milímetros em 5 dias. Então são pancadas irregulares e também isoladas na região. Durante o terceiro período, entre os dias 15 e 19 de junho, a chuva agora vai perder cada vez mais abrangência. No interior paulista já não tem mais risco para pancadas de chuva, o tempo firme volta a predominar e as pancadas de chuva que ainda podem seguir acontecendo no estado de São Paulo ficam localizadas na faixa leste da região. Então, durante os próximos períodos, tem previsão de chuva no estado de São Paulo, mas são pancadas de fraca intensidade que não devem atrapalhar o andamento das atividades de colheita das lavouras de laranja do estado. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Aí a Juliana Rezende falando um pouco a respeito desse clima, previsão do tempo para as áreas de produção da citricultura nacional. Mas olha, um fato que chama muita atenção é que, por conta dos efeitos da greve dos caminhoneiros, citricultores no estado de São Paulo paralisaram as suas atividades para evitar mais prejuízos. É o que você vai ver agora com Gustavo D'Angelo. Com dificuldades no transporte e no abastecimento por conta da paralisação dos caminhoneiros, citricultores do estado de São Paulo interromperam as atividades de campo a fim de evitar perdas. Alguns colaboradores do CPEA afirmam que em negociações mais pontuais, ou seja, entregas em cidades próximas ou em mercados locais, o transporte era possível, mas apenas em pequenos volumes devido à utilização de veículos menores. Neste cenário, produtores negociaram a laranja nas roças nos mesmos valores praticados na semana que antecedeu a greve. Assim, de 28 de maio a 1º de junho, a laranja pera foi negociada a R$ 26,50 a caixa de 40 quilos e 800 gramas na árvore, queda de 4,7% em relação ao período anterior. É importante ressaltar que há prejuízos em diversas áreas, mas talvez o setor de hortifruti ele tenha sido aquele que sentiu juntamente, evidente, que eu vou ter que destacar isso, com a cadeia produtiva da carne de frango, foram aqueles que sentiram, esses setores que sentiram de mais imediato os efeitos da greve dos caminhoneiros. Esses efeitos não param por aí. Muito pelo contrário, eles ainda vão ser calculados e ainda vão ter que ser revistos, porque eles seguem por um longo período. É isso mesmo, porque até você retomar posições em torno de entregas, retomar reposições em termos de produção, você tem novos prejuízos que ainda não foram calculados.
Já que nós estamos falando de um pouco de laranja, de suco de laranja também, suco de laranja com fortes embarques, mais uma vez eu ressalto, no mês de maio, vamos ver agora como é que estão os negócios com suco de laranja na Bolsa de Nova York, a referência internacional para os negócios. Nós temos aqui as posições negociadas, posição de julho a $1,63 mais 20 a libra peso, vai perdendo um pouco mais de 2 centes nesse momento. Já setembro vem a $1,63 mais 65 a libra peso. Novembro vem agora com $1,63 mais 90 a libra peso. O pessoal ali errou no gráfico, mas é $1,63. Posição de janeiro de 2019, $1,65 mais 80 a libra peso são os negócios neste momento com suco de laranja. A Agricultura BR agora traz em destaque os números para o café. Nós vamos falar de café agora pensando em 2 tipos de exportação. Primeiro, eu vou falar sobre as exportações globais. Globais de café quer dizer que é o mundo todo vendendo e considerando, claro, todos os tipos, as variedades de café. Os números que eu vou destacar agora são da OIC, Organização Internacional do Café, e mostram o que aconteceu no mês de abril. Uma alta de 7,1%, mais uma vez, que nós vamos ver também números nacionais. Esses números são internacionais, exportação global de café. Abril de 2018 totaliza 10.180.000 sacas de café, contra 9.500.000 sacas do produto durante o mês de abril, comparado ao mesmo período do ano passado. Vamos ver agora o que acontece com o café arábica, que é o café mais produzido do mundo e também mais vendido e consumido. Veja só que abril de 2018 totalizou 6.240.000 sacas de café. Já abril de 2017 ficou com 6.050.000 sacas do produto. Continuando com os dados para os embarques de café global, agora o destaque fica por conta da variedade do Robusta. E o café Robusta também apresentou elevação. Abril de 2018 teve 3.940.000 sacas de café, contra um volume de 3.450.000 sacas de café Robusta que foram registrados durante abril de 2017. Então você observa que abril teve um volume maior, isso no café geral, tanto para o Robusta quanto para o Arábica. E aí nós vamos trazer agora os dados do acumulado de safra, e você acompanha conosco agora como é que ficou esse cenário global para os embarques de café. Você vê aí as exportações globais de café, temporada 17-18 e 16-17, considerando o período de outubro até abril. Veja só que a 17-18 fica ainda abaixo da safra passada, com 69.780.000 sacas contra 70.650.000 sacas que eram registradas nesse mesmo período, só que na temporada 2016-2017. Você viu que os dados globais para embarques de café em abril foram muito bons. Já os embarques de café do Brasil no mês de maio, portanto, um outro mês, e só considerando o cenário brasileiro, já não foram aquelas coisas. Totalizaram 1.410.000 sacas de café no geral, e é isso que você acompanha agora na tela comigo, gráfico mostrando o que aconteceu nos embarques de café brasileiro em maio de 2018, comparado a maio de 2017, e também um mês antes. O Agricultura BR mostra que em maio de 2018 ficou com 1.410.000 sacas embarcadas. Maio do ano passado, abril desse ano, ficou com 1.940.000 sacas, enquanto que maio, veja só a diferença, maio de 2017 ficou com 2.290.000 sacas de café. E aí tem uma explicação bem interessante que nós destacávamos durante a última semana, quando entrevistamos Eduardo Carvalhais, que é a maior autoridade de mercado de café do país.
Diferente do que acontece com soja, havia estoque nos portos brasileiros. Isso eu mesmo liguei, conversei com algumas operadoras e tinha mesmo soja ali pronta para ser embarcada, independente de ter soja a caminho do porto parada por conta da greve dos caminhoneiros. Com o café, é diferente. De acordo com o Eduardo Carvalhais, esse estoque não existe nos portos. E mesmo com a situação, que já traria uma situação de exportação menor em maio de 2018, esses dados, por não ter estoque no porto, teve um volume muito menor de café embarcado. E se o volume foi menor, evidentemente, tivemos também um faturamento menor das tradings que operam com café no país. Acompanhe conosco os dados agora em tela, mostrando apenas a receita ou faturamento daquilo que aconteceu com o café. 214 milhões e 300 mil dólares foi o faturamento com café em maio de 2018, contra 295 milhões e 700 mil em abril deste ano, e principalmente maio de 2017, que totalizou 386 dólares e 20 centes de café. Quer ver um outro dado interessante? A saca de café, a média do valor da saca de café em maio de 2018 ficou em 151 dólares e 20 centes. Já maio de 2017 eram mais de 168 dólares, e aí você já sabe, números realmente mais baixos. Já que estamos falando de café, vamos saber agora como é que fica a previsão do café, a previsão do tempo para o café, evidentemente, para as áreas de produção, porque teve geada em algumas regiões de produção de Minas Gerais, e quem fala agora sobre o assunto é Juliana Rezende. Os produtores de café de Minas Gerais seguem avançando com as atividades de colheita. E as chuvas mais escassas e o tempo mais seco ainda seguem colaborando para o andamento das atividades no campo. Para os próximos dias, tem risco de chuva apenas na metade sul de Minas Gerais, incluindo o sul mineiro e também até a área do Triângulo Mineiro. Nessas regiões tem risco para pancadas de chuva, mas são aquelas pancadas de chuva de fraca intensidade. O acumulado não passa de 15 milímetros no sul de Minas Gerais, e toda essa chuva ainda segue influenciada pelo avanço de uma frente fria pela costa da região sudeste. No norte mineiro, mais uma vez, o tempo firme ainda vai seguir predominando até o dia 9 de junho. Durante este período, as temperaturas no início da manhã ainda vão ficar um pouquinho mais baixas. No sul de Minas Gerais, o dia começa com temperaturas de 13 graus. Nas demais áreas, pela manhã, a temperatura vai ficar um pouquinho mais elevada. No decorrer do próximo período, entre os dias 10 e 14 de junho, a chuva já perde intensidade no estado de Minas Gerais. O tempo firme volta a predominar em todas as áreas produtoras de café do estado mineiro. Durante o terceiro e último período, entre os dias 15 e 19 de junho, mais uma vez o tempo firme ainda vai seguir predominando, risco para chuva muito fraca e isolada no extremo sul de Minas Gerais e também nas áreas a nordeste do estado. De maneira geral, o tempo firme vai seguir predominando ao longo dos próximos períodos em grande parte das áreas produtoras de café de Minas Gerais, o que é um cenário bastante otimista para o andamento das atividades de colheita no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigado, Juliana. Olha só, daqui a pouco nós vamos voltar com informações a respeito do mercado de milho, principalmente aqui no Brasil. Nós vamos para o intervalo, então aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do nosso WhatsApp, o número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E o assunto agora no Agricultura BR é a produção brasileira de milho em segunda safra, com destaques para os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Olha, estado colhendo mesmo a segunda safra, apenas o Mato Grosso, que teve um pequeno avanço na semana encerrada na última sexta-feira, dia 1º de junho. Avançou 0,49 pontos percentuais, chegando agora a 0,78% da área destinada ao cultivo de milho em segunda safra, ressaltando, evidentemente, que a área é menor. Mesmo assim, há atraso, tanto no comparativo com o mesmo período do ano passado, quanto a média dos últimos 5 anos. Você
ver na tela comigo o que vai acontecendo com a colheita do milho de segunda safra no estado de Mato Grosso. Nós temos aqui as datas até 1º de junho de 2018, colheita atingindo 0,78% da área. 1º de junho do ano passado estava em 2,9%. Já a média para os últimos 5 anos é melhor, fica em 1,74%, de acordo com os dados do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. E eu falava do Mato Grosso em relação à colheita, é o único estado que já tem a área colhida com milho de segunda safra. E agora fala um pouco a respeito do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul talvez seja um dos estados mais simbólicos nesta segunda safra de milho da temporada 2017-2018. Mas por que o Fabiano está dizendo isso? É simples. O Mato Grosso do Sul, assim como o Paraná, tem redução da área de cultivo, mas tem uma redução fortíssima, muito elevada na produtividade. E essa redução na produtividade resulta numa produção, vai resultar numa produção menor. Essa produção menor pode ficar até 30% inferior à segunda safra da temporada anterior. E é o que a Agricultura BR mostra agora, começando por um resumo do que vai acontecendo com a safra de milho sul mato-grossense. Veja só que a produção de milho em segunda safra fica com uma área de 1.700.000 hectares, 8,21% inferior àquilo que estava sendo ocupado com a área na temporada passada. Em relação à produção, cai muito. Essa produção que eu estava destacando, que cai quase 30%, é uma queda de 28,37%. Mato Grosso do Sul deve ficar com uma área de 7 milhões, uma produção nessa área de 1.700.000 hectares, uma produção de 7 milhões de toneladas de milho. É bem menor a produção para a temporada, de acordo com os dados do SIG-MS, que é coordenado pela AproSoja Sul Mato Grossense. Dando sequência aos números, agora vamos ver os níveis de produtividade no estado. O estado do Mato Grosso do Sul, olha essa linha. Esse é o chamado gráfico de linha, estatisticamente é utilizado quando você tem um número sobre uma mesma variável em tempo transcorrido distinto. Veja só que as temporadas vão tendo uma alteração fortíssima. Temporada 13-14 teve uma produtividade de 85,69 sacas por hectare. Na 14-15, 88,66 sacas. 15-16 foi a safra da queda, ficou em 58,40 sacas por hectare. 16-17, 88,30 sacas por hectare. E a 17-18 vai tendo o número que é o segundo mais baixo desde a safra 15-16, quando houve quebra na safra de milho, não só no Mato Grosso do Sul, pode voltar para o estúdio, mas também em todo o Brasil. Portanto, uma segunda safra de milho com números baixos. Já se pode dizer que a quebra não é apenas a redução de área, os 100 mil hectares, ou de investimento em tecnologia, já representa a quebra também. Estou dizendo que representa a quebra por conta do acompanhamento que a Agricultura BR faz nas áreas de produção. E Mato Grosso do Sul e Paraná têm apresentado problemas gravíssimos, principalmente por conta da falta de chuvas em período latente ao desenvolvimento. E com isso, aqueles 40 dias sem chuvas fez com que a produtividade recuasse bastante. Mas não é só isso. Nos dois estados, tanto Paraná quanto Mato Grosso do Sul, há geadas previstas e vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para as áreas de milho com a Juliana Rezende em Mato Grosso do Sul e Paraná. Olá, boa tarde a todos. Grande parte da produção de milho segunda safra, tanto do Paraná como também do Mato Grosso do Sul, agora vem recebendo cada vez melhores condições em relação ao tempo. Durante as últimas semanas, as últimas chuvas que aconteceram em áreas produtoras do Paraná e do Mato Grosso do Sul garantiram boas condições hídricas do solo. Agora, os índices de umidade do solo nesses dois estados subiram bastante e já alcançam em torno de 60%, 70% de umidade no solo.
Nos próximos dias, tem previsão de chuva mais uma vez, pancadas de fraca intensidade em grande parte do Paraná e do Mato Grosso do Sul, ainda por conta do avanço da frente fria pela costa do país. Então, tem risco para pancadas de chuva, mesmo que de forma mais isolada e de fraca intensidade nesses estados. É a partir do próximo período, entre os dias 10 e 14 de junho, que a chuva ganha força na região sul mais uma vez. São áreas de instabilidades que crescem entre o norte da Argentina e o Paraguai e garantem risco de chuva mais forte nos 3 estados do sul do país. O Paraná também vai receber chuvas bastante expressivas. O acumulado de água fica em torno de 50 milímetros no oeste do Paraná. Só que essa chuva não deve alcançar áreas produtoras de milho segunda safra do Mato Grosso do Sul. Tem risco para instabilidades, mas ainda são aquelas pancadas de fraca intensidade. No Mato Grosso do Sul, o acumulado não passa de 5 milímetros, enquanto que no oeste do Paraná pode alcançar até 50 milímetros. E esses dias de chuvas mais persistentes no Paraná podem vir ainda a trazer um pouco mais de condições não muito favoráveis para o desenvolvimento do milho segunda safra no Paraná. Isso porque, com risco de chuva mais persistente e também até com intensidade um pouco mais elevada, a tendência é de que essa diminuição de luminosidade possa ainda vir a prejudicar algumas lavouras que estão em fase de crescimento. No decorrer do próximo período, entre os dias 15 e 19 de junho, a chuva agora diminui no Mato Grosso do Sul, mas no Paraná ainda vai seguir persistindo. Então, durante os próximos períodos, tem previsão de chuva tanto no Paraná como também no Mato Grosso do Sul. No Paraná, a chuva vem com um pouco mais de intensidade e também com maior volume de água. No Mato Grosso do Sul, chuvas mais irregulares e também com baixo volume de água. Então, de maneira geral, tem risco para pancadas de chuva nos 2 estados e a expectativa é de manutenção dessas condições de solo mais úmidas, garantindo bom crescimento para as lavouras de milho segunda safra. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. A Agricultura BR vai para um último intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com as últimas informações dessa edição. Você vai saber como é que está os negócios com soja em Chicago e dólar aqui no Brasil. Voltamos já. A Agricultura BR, rapidamente, já em horário de encerramento da edição, mostra como é que vem os negócios com soja em Chicago. Você acompanha comigo na tela. Soja em Chicago que vinha perdendo e perdendo bastante há pouco, continua em regime de queda. 14 centes abaixo são os efeitos Trump sobre as commodities americanas. Julho, 10 dólares e 7 centes por bushel. Agosto, 10 dólares e 11. Setembro, 10 dólares e 16 centes por bushel. E janeiro, 10 dólares e 24 centes o bushel. Portanto, queda forte para a soja em Chicago, não poderia ser diferente, a expectativa era essa mesmo. Acompanhe agora comigo como é que vem os negócios com dólar comercial aqui no Brasil. Você tem a moeda americana R$ 3,74, agora recuando 0,60%. Assim vem os negócios com dólar aqui no país nesta segunda-feira. E com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais a partir das 17 horas e 20 minutos, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você.